Nome? Eu sou o professor Reginaldo Silva de Araújo. Idade? Eu tenho 39 anos. Tempo de docência? Eu tenho aproximadamente 7, 8 anos de docência no ensino superior. Eu tive a oportunidade de ser professor aqui dessa universidade como substituto em 2000. Depois retornei em 2005, também como professor substituto. Tive a felicidade em 2010 ser aprovado para o quadro efetivo da universidade. Então, essa é a terceira vez que eu estou na oportunidade de lecionar e tenho aproximadamente 7, 8 anos. No entanto, tive experiências no primeiro e segundo grau nas escolas públicas e privadas da nossa cidade por aproximadamente uns 7, 8 anos também. Cargo eletivo na Dufmat? Não, eu nunca tive a oportunidade de ocupar nenhum cargo na nossa associação. Já tive sim contribuições, tanto nesse período que eu era substituto, como agora, né, de alguma forma colaborando nas discussões, participando de assembleia, ou muitas vezes estando no comando de greve, como estive nesse último agora. Cargos eletivos no Andes? Não, nunca tive a oportunidade. Já fui em congressos do Andes Nacional, né? Foi uma experiência muito rica. No entanto, como eu estava em processo de formação, mestrado e doutorado, não tive a oportunidade. Isso não quer dizer que daqui para frente, se tiver a oportunidade, não ocuparei. Qual a chapa você encabeça? Eu encabeço a chapa 2, a Dufmat Viva, de luta democrática e transparente. A gente tem na chapa outros colegas, né? Eu sou do Departamento de Saúde Coletiva, aqui do campus de Cuiabá. Eu conto como meu vice-presidente o professor Marcos Caron, que é do Departamento de Educação, né? Já tenho uma caminhada, inclusive, sindical e uma experiência em Brasília, né? Conto também com a professora Meire Rose, que é professora do Departamento de Geografia, companheira militante já há alguns anos no sindicato aqui da cidade, o Sintrai, e em outros sindicatos da cidade. Então é uma companheira que já tem uma caminhada. Conto também com o companheiro Evandro, que é um amigo nosso aqui da Engenharia Elétrica, com o colega Eusiclei, que é da Biologia, com a professora Alice, que é professora da enfermagem, recém-aposentada, né? E com a colega Lívia, que é professora no campus de Barra do Garças, que também está compondo a nossa chapa. Por que vocês escolheram esse nome para a chapa? Queca, a gente tem observado nesses últimos 2 anos, e eu tive a oportunidade na década de 90, eu fui aluno dessa universidade de 94 a 98, em 95, 96, 97 eu tive uma experiência muito rica no movimento estudantil. E naquela oportunidade, eu tive a oportunidade de presenciar em algumas assembleias um grande número de professores, né? Para nós, estudantes, era um momento de efervescência. Naquela época era uma luta grande contra o Provão, né? Um projeto que o Fernando Henrique pôs a todas as universidades. Então, a experiência de ter voltado para a universidade e ir nas assembleias, e às vezes você ter momentos de apenas 5, 7 professores em uma assembleia de uma categoria que tem 1.600 professores, mais de 1.300 filiados, nos faz perceber que tem desafios colocados. E um deles, na nossa opinião, é fazer com que essa associação, a Associação Docente da Universidade Federal, volte a ter relação de confiança com os professores, com a categoria. Eu acho que, independente de que chapa venceu o processo, um dos grandes desafios é voltar a ter uma relação de representatividade. E aí, esse desafio ele passa de restabelecer um grau de confiança com os professores que já estavam na universidade há mais de 10, 20 anos, né? Você tem aproximadamente uns 800, 900 professores nessa condição, e estabelecer com os novos professores, nós temos aproximadamente 600, 700 professores novos na universidade. E muitas vezes esses professores não filiaram-se à instituição, alguns filiaram-se muito mais para tentar ter o vínculo para garantir, por exemplo, um plano de saúde, o que é legítimo. No entanto, a gente tem que criar condições de dialogar com essas pessoas e tentar estabelecer com elas a importância de ter um sindicato representativo, um sindicato que de alguma forma lhe diz respeito dos seus interesses. Então, estabelecer essa confiança
E aí esse movimento de fazer essa instituição ser viva, viva no sentido de dialogar permanentemente com as pessoas, no sentido de sentir-se representados na associação, nas assembleias, no momento que a gente tem embate com outros grupos, com outra... a partir das negociações, por exemplo, com o governo. O que a longa greve deste ano deixou de legado político à categoria? Eu avalio que a greve foi um momento muito rico, né? Porque ela nos oportunizou demonstrar a indignação com a desvalorização da nossa carreira, né? O professor universitário ele tem que ter uma outra posição dentro das chamadas relações de carreiras do Estado. Essa é uma opinião que nós lutaríamos quando estivermos na gestão e fazemos isso já na condição de professor dessa instituição. E ela nos oportunizou, principalmente, para também perceber as nossas contradições. É uma greve que mobilizou milhares de professores pelo país, né? Que de alguma forma envolveu técnicos e estudantes nessa mobilização, que mostrou para fora as dificuldades que a universidade passa e todas as contradições que estão presentes aqui em uma instituição que, ao mesmo tempo que recebe estudantes, você tem um número baixo de professores e, consequentemente, cargas horárias excessivas para esses professores, né? Mas, ao mesmo tempo, ela mostrou algumas debilidades. Por exemplo, o não envolvimento de docentes que atuam na pós-graduação. Isso é algo que a gente tem que refletir, né? Professores que estão em núcleos de pesquisa, que muitas vezes criam um mundo próprio, né? E que não percebe que as assembleias e as discussões sobre a construção de uma greve é o que garante direitos já conquistados e que cria expectativas de possíveis conquistas para frente. Então a greve nos oportunizou, né, de demonstrar novamente a nossa força, né, enquanto categoria viva, mas ao mesmo tempo nos revela todas essas contradições que estão presentes e que a nova gestão, na nossa opinião, tem que enfrentar. Quais bandeiras da sociedade a Dufimate deve apoiar? Queca, o nosso estado é um estado com muitas contradições. Nós estamos num estado onde o desmatamento, onde o capital agrário, o agronegócio é muito forte. Então, a gente acredita que um dos papéis da instituição é estar fazendo as denúncias de todo esse processo de ocupação desordenada que vem ocorrendo nos últimos 20, 30, 40 anos do nosso estado e, consequentemente, população ribeirinha, população indígena é toda desrespeitada e, vez por outra, a gente vê agora mesmo os índios chavantes têm um processo muito claro, né, de direito adquirido que, no entanto, não está sendo respeitado. Ao mesmo tempo, nós temos uma luta grande no campo da saúde pública aqui na cidade. Eu mesmo coordeno um comitê chamado Comitê de Luta em Defesa da Saúde, né, onde a gente, de alguma forma, tem intervenções para tentar demonstrar que a privatização é um caminho equívoco para com o SUS, né, SUS que, na minha opinião, é o principal programa social do país, né, um programa de extrema solidariedade. E esses ataques são permanentes. Então, na minha opinião, nosso sindicato tem que estar junto com os movimentos sociais, lutando por reforma agrária, dizendo não ao latifúndio, dizendo não ao ataque aos pequenos trabalhadores agrários, dizendo não ao ataque à população indígena, se posicionando inclusive nos problemas da nossa cidade, né? A gente tem vivenciado uma cidade onde a violência é muito alta, né? Violência urbana, o trânsito é um trânsito desrespeitoso, né? É difícil você andar 5, 10 quilômetros em nossa cidade sem ver um acidente, especialmente envolvendo motoqueiros. E, na minha opinião, a direção de um sindicato, ele tem que participar de fóruns, de debates que, de alguma forma, contribuam para experiências críticas, né? Fazer leituras críticas dessa realidade. Eu acho que é um pouco disso. O que o UFMT significa para a nossa sociedade, para o bem ou para o mal? Eu acredito que uma parcela da população, né, tem grandes expectativas com a nossa instituição. Não só de poder ter um dia o seu filho, os seus, né, aqui dentro, tendo a oportunidade de serem formados, mas principalmente que a instituição contribua para resolver esses problemas que, na minha opinião, estão muito presentes, né, que são desafios grandes dentro da cidade. De alguma forma, quando você tem uma universidade com a pujança da UFMT, né, uma universidade que se coloca com um papel
de dialogar com a população e melhorar a qualidade de vida dessa população, você tem como clareza que há uma expectativa de parcela da população da universidade estar ajudando a solucionar esses grandes desafios. Eu acho que é um pouco dessa expectativa, e a universidade ela significa às vezes a esperança de milhares de pais e jovens de poder ter acesso ao ensino superior, sem ter que pagar por isso, pelo menos de imediato, porque é feito a partir dos seus impostos e assim por diante. Então, na nossa opinião, a universidade tem toda essa expectativa de estar ao lado da população que mais precisa, a população que de alguma forma não tem do seu lado capital. Qual o motivo do esvaziamento sindical e, na sua opinião, existe luz apontando para alguma saída mobilizante? Acredito que sim. Acredito que quando nós colocamos o nosso nome junto com um coletivo de professores para estar discutindo e para estar, se os nossos colegas assim permitir, na direção do sindicato, é porque nós acreditamos que é possível reverter esse esvaziamento do movimento docente. Temos que entender que a gente está em um processo onde o neoliberalismo de alguma forma cria nas pessoas uma ideologia de individualismo, de distanciamento do outro, de não sentimento de classe trabalhadora, de não sentimento de pessoa coletiva, e a gente tem que fazer o movimento inverso. Nós temos que mostrar para a categoria, para todos os nossos colegas, e aí são os novos, como eu acabei de dizer, buscar conquistar neles a confiança de que estar sindicalizado é a garantia de ter os seus direitos atuais firmados e a perspectiva de garantir novas conquistas, e restabelecer com os professores que já estavam aqui há mais tempo a necessidade de ter confiança no seu sindicato, mesmo porque esse sindicato tem uma história de luta e de conquista. Agora, recentemente, a gente conquistou algo que vinha há anos, que é a linha única no nosso contra-cheque. Gente, eu me lembro que há 10 anos atrás, quando eu fui professor substituto, isso já estava na pauta. E recentemente a gente conseguiu esse ganho, a partir de uma mobilização da categoria de professores. Então tudo isso nos traz, a própria greve, nos traz uma expectativa de que a nossa categoria está viva. O que precisa é construir nela essa relação de confiança com o seu sindicato, essa relação deles sentirem-se representados nessa associação. E é um pouco disso que a gente busca propor e que esperamos construir se tivermos a oportunidade de estar na direção dessa associação. É isso.